Bom dia! Olá, pessoal! Como vocês estão? Todo mundo jóia? Todo mundo joinha nesse dia lindo? Na verdade, todos os dias são lindos. Vocês são lindos, nós somos lindos. E vamos então começar nosso café psicológico com a pergunta: quem, onde é que eu me encontro? Encontrando o meu eu, encontrando quem eu sou. Nós usamos tantas máscaras. Nós usamos máscaras todos os dias, todos os momentos. Quantos de nós acordamos e já colocamos uma máscara? Eu gosto muito de falar de máscaras porque é uma capa que nós usamos e muitas vezes com toda necessidade. Nós precisamos dessas máscaras. Aquela máscara do pai ou da mãe forte, né? Às vezes estamos ali sem saber como iremos pagar o aluguel daquele dia, mas colocamos aquela máscara que está tudo bem com os nossos filhos. Nós colocamos a máscara da saúde, às vezes, para ir trabalhar. Às vezes nós colocamos a máscara que está tudo bem. Nós colocamos as máscaras o tempo inteiro. Nós colocamos máscaras do minuto que acordamos até o minuto que dormimos. O problema não é usar máscaras, essas personas, né? Que a psicologia vai dizer que nós criamos algumas personas, algumas partes, algumas pessoas para a gente sobreviver. E não tem nada errado em usar máscaras, não tem nada errado em criar algumas personas. É necessário, até mesmo para a sobrevivência. Imagina se você chega no trabalho com aquele mau humor só porque você acordou assim, né? Não tem jeito. Então, nós vamos ter que prestar atenção, porque isso confunde as nossas máscaras, elas vão se confundir com quem nós somos, encontrando quem realmente você é. Se eu perguntar a vocês, qual dessas máscaras que vocês usam é realmente representante de quem você é? Geralmente, nós vamos ficar confusos, porque nós somos, em realidade, um ser que usa várias máscaras, mas essas máscaras não representam a nossa essência. Nós somos, em realidade, aquilo que, quando nós tiramos todas as máscaras, fica aquela nudez. Este é o meu espírito. Esta é a essência de quem eu sou. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu fiz aqui no Facebook, é, e causou algumas discussões, e eu adorei, porque quando a gente discute algo de uma maneira saudável, a gente aprende. O problema é quando a gente quer impor a nossa ideia, né? Aí vira controvérsias, vira um lixo, na verdade. Mas quando a gente coloca uma pergunta e a gente está aberto a outras, né, respostas, isso é muito saudável. Então a pergunta que eu fiz foi, na verdade não foi uma pergunta, foi a minha colocação. A minha colocação foi: é mais perigoso uma pessoa que. Bom, a pergunta é mais perigoso a pessoa que manipula ou aquela que é manipulada? Eu coloquei no meu Facebook que é mais perigoso as pessoas que são manipuladas facilmente, aquelas que se manipulam, que são fáceis a ser manipuladas, são mais perigosas do que as manipuladoras. Esta é a minha colocação. E houve algumas pessoas que não concordam, que pensam, que não pensam, e eu acho super saudável, porque a gente pode olhar o outro lado da questão. Eu estou dizendo isso, e aí vocês vão pensar se vocês concordam ou não. É mais perigoso aquelas que manipulam ou aquelas que são facilmente manipuláveis? O que vocês acham? Pensam aí, e se quiser colocar no comentário ou não, mas eu volto nessa questão no final do live. Por quê? Isso tem tudo a ver com encontrando o meu eu. Quem você é? Você quer se encontrar quem realmente é aquela pessoa que está aí, vestida com essa roupagem. A primeira etapa é que temos que ser honestos. Honestos conosco. E às vezes nós já aprendemos a ser tão desonestos com todos que a gente esqueceu de quem nós somos. Quando eu realmente paro de me comparar com as outras pessoas, eu começo a entender quem eu sou. Porque o problema, pessoal, de comparar a gente com o outro
é que nunca vai funcionar. Cada pessoa tem uma história diferente. Não só nessa vida, mas nós já tivemos várias vidas passadas. Então, cada pessoa vai ter uma história, vai ter um histórico diferente. É impossível você comparar com outra pessoa. Uma que você nunca vai conseguir. E outra que não é justo, nem para você, nem para o outro. Por isso que a inveja é uma coisa mais boba do mundo. Porque você não é aquela pessoa. Na verdade, você queria ser alguém, outra pessoa, completamente, tirar os seus pais, a sua história, o seu histórico, os seus filhos, os seus amigos, os bons momentos que você já viveu, para ser essa outra pessoa? Porque não vale a gente, quando quer ser alguém, né? Ah, eu queria tanto ser assim, ser como aquela pessoa. É, mas não tem como pegar parte. Você quer realmente entregar tudo que você é para ser aquela outra pessoa? Não quer, porque tem coisas na sua vida que você gosta, tem memórias que você não queria apagar. Então, pare hoje de se comparar. O que nós podemos fazer para encontrar o nosso eu é simplesmente ser a melhor versão de quem você sabe que pode ser. Então, se eu sei, né, vamos colocar ali no videogame, né, Débora, versão 1.0 até a Débora 10x, né? Eu sei que em alguns momentos eu estou sendo somente uma Débora 4.5, porque eu sei que eu poderia ser muito melhor do que aquilo naquela situação. Então eu estou deixando de ser a minha melhor versão naquilo. Eu só vou encontrar quem eu realmente sou examinando o meu passado, certo? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, 919, quando Kardec pergunta, e os espíritos, Santo Agostinho responde, olha, Kardec pergunta assim, né? Como que eu sei, né, para ser quem eu sou, ser a melhor versão, o que eu faço para ser uma pessoa melhor, para me, né, para mim fugir dessas más inclinações, tendências, tudo isso. E a resposta é, olha, um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. Então, quando nós conhecemos a nós mesmos, nós podemos realmente mudar, lutar contra as nossas más inclinações. Porque se eu estou sempre me desculpando, vamos pensar, se a gente é sempre nós uma vítima, isso tira de mim a autoridade de mudar para uma versão melhor de quem eu sou, correto? Se tudo que me acontece é por causa do outro motorista, é por causa do meu marido, eu não sou feliz porque meu marido não faz isso, o meu filho, nossa, ele está no caminho errado, então isso eu não tenho paz. Ninguém, uma das coisas mais importantes é entender que ninguém pode te fazer feliz. Ninguém. A pessoa pode fazer várias coisas. Pode te dar alegria, te fazer sorrir, te levar no shopping, te dar sorvete, fazer cafuné, mas mexer com o seu coração e transformar as suas emoções, só você pode fazer. E isso vem de como você tem uma visão do mundo. De acordo com como você age, pelo seu pensamento, você vai criar emoções. Então, se o meu pensamento é eu sou uma pessoa boa, eu sou uma filha de Deus, imediatamente eu vou ter uma emoção de alívio. Quando eu coloco minha relação com Deus com laços fortes, eu paro de querer controlar tudo, porque eu entendo que eu sou uma pessoa limitada no que eu posso fazer. E o que eu não posso, ele pode. Então, imediatamente, eu entrego um pouco de controle nas coisas que eu não posso controlar. Isso diminui a minha ansiedade e eu entendo quem eu sou. Eu sou uma filha de Deus, que ele não me colocou aqui no mundo assim, pum, nasceu, né? Mas ele cuida da sua cria. Então, quando eu me conheço, quando eu procuro eu mesmo, quando eu falo, eu vou me encontrar nisso, primeiro sabendo que eu sou filha de Deus, né? Primeiro sabendo que eu sou uma criatura não perfeita, mas perfectível ao longo da minha trajetória. Isso me traz tranquilidade. Então, isso eu começo a me encontrar, não como uma pessoinha aqui, que vai viver aqui na Terra alguns anos, mas como um ser eterno.
ou melhor, como um ser imortal, como um ser que nem a morte física vai acabar comigo, né? Então isso me traz alívio. E a primeira etapa para me conhecer é saber que a minha essência, que quem eu sou de verdade, não é um ser carnal que vai viver 80, 90, 100 anos, mas um ser imortal que vai viver para todo sempre. Então isso já me traz um alívio, saber que eu não preciso de estar com controle em tudo. Outro lado de me conhecer, de procurar, né, encontrando o meu eu, é entender que eu não preciso me comparar com ninguém, porque eu sou um ser único. Quando eu desisto dessa ideia de invejar o outro, de olhar para o cabelo dele e falar, eu queria ter enrolado, eu queria ter liso, eu queria ter longo, curto, acho que curto é mais fácil, que é só cortar, né? Mas quando eu entendo que eu não preciso me comparar, porque eu não sou aquela pessoa e nem quero ser, porque uma coisa é certeza, eu um dia serei irmã, irmão e todos estaremos no mesmo patamar. Só que uns vão chegar mais rápido, outros não. Depende do que eu fazer. Então, inveja, joga isso de lado. No minuto que a gente começar a sentir inveja, joga fora. Porque aí você está, na verdade, se comparando com o outro. E você não é o outro. Agora, vamos parar e falar assim. Então, esse eu, Débora, como que eu faço para exercitar esse encontro com o eu? Primeiro, sendo honesto. Seja honesta com você. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu acho que exemplos na vida real é, é muito mais do que palavras, né? A gente pode ler um livro, escutar um palestrante com lindas frases, mas se a gente não tem um exemplo do que acontece ali no dia a dia, fica mais difícil, né? Ter uma relação. Eu trabalhei numa delegacia por muitos anos. E uma das coisas que a gente fazia, às vezes fazia aquele bolão de apostar na loto, né, na loteria, quando tinha aquele, como é que fala, gente? Mega Sena, aquele jackpot. Então, certa vez, e eu sempre ganhava alguma coisinha, sempre ganhava quando tinha disputa de futebol, e eu nem sabia os times, mas eu apostava baseado na roupa que eles usavam, sabe? Então eu falava, eu gostei daquele uniforme, eu vou apostar neles. E aí, o que acontece? Eu sempre ganhava. Isso criava uma certa inveja, porque eu não tinha nenhuma habilidade em escolher time de futebol. Futebol americano, que nós estamos aqui na América. Não sei o jogo, não sei nada disso. Mas criava uma fricção, porque algumas pessoas tinham muito conhecimento e não ganhavam nunca. E eu que não sabia nada, era pura sorte, vamos colocar assim, eu sempre ganhava algum dinheirinho. Não faço isso mais. Eu acredito que não gosto de jogar, de apostar. Eu acho que é um desperdício de dinheiro. Mas era uma coisa ali, certo? Tinha lá meus 19 anos, 20 anos. Desculpa. Eu jogava $1, R$ 1, o que fosse. E aí o que acontecia? Teve uma vez que teve esse bolão com loteria. E aí um amigo meu falou assim: olha, todo mundo me entregue o seu bilhete de loteria e amanhã eu vou olhar na televisão, né, quem ganhou e entrego o bilhete. Só que quando eu fui entregar o meu bilhete de loteria para ele, ele disse assim: olha, Débora, você segura o seu bilhete. Eu não quero ser responsável por checar se você ganhou ou não a loteria. Aí eu disse, mas você pegou de todo mundo e o meu bilhete de loteria você não pode checar para mim? Ele disse assim, não, sabe por quê? Porque você tem muita sorte, né, nos joguinhos aqui. Se eu estiver segurando o seu bilhete de loteria e você ganhar, eu não sei se eu seria honesto o suficiente para dizer que foi o seu bilhete que ganhou e não o meu. Entenderam o recado, pessoal? Essa pessoa ali mostra a essência dele conhecer o eu dele. Ele foi honesto o suficiente para entender que ele segurando o bilhete de loteria, que pertencia a outra pessoa, no caso a mim, ele não sabia se ele teria a capacidade de ser honesto no futuro, porque ele estaria segurando um bilhete de loteria com a Mega Sena, que era minha. E ele disse assim: eu não sei, eu não me conheço o suficiente para saber se eu não trocaria e justificaria o porquê de eu fazer isso.
Porque você é novinha, você tem 19 anos, não tem família, não tem, assim, né? Não tem filhos, não tem nada, tem a vida toda pela frente. Eu já sou um senhor, tenho filhos, indo para o college, né? Então, para mim, eu acho que eu justificaria de ficar com o bilhete da Mega Sena. Vocês entenderam a importância, então, de encontrar o nosso eu, de realmente ser honestos conosco mesmo? Porque a gente vai ver, até mesmo às vezes no espiritismo, no catolicismo, no cristianismo. Eu não conheço nenhum espírita que não seja cristão, é claro, né? Então, a gente vai ver que às vezes uma pessoa sobe no pódio para falar de coisas lindíssimas, mas ela basta descer do pódio e ela já faz tudo diferente. É claro que ela está usando a máscara do bom, né? Do bom lecionador, mas ela não está sendo honesta com quem ela é. Aí as pessoas vão falar: ah, Débora, mas eu não consigo ser tudo aquilo que eu falo. Não precisa. Basta não passar para o outro que você é aquilo. Basta você dizer: eu sou um mensageiro, não me apedreja. O problema é que nós estamos sempre querendo colocar uma máscara de quem queremos ser e não de quem honestamente somos. E quando eu procuro entender e procuro saber do mundo o que eu faria naquela situação, isso desenvolve realmente uma pessoa melhor. Isso vai desenvolver a empatia, a compaixão. Eu vou começar a entender os outros porque eu sei que eles estão fazendo o melhor que eles sabem fazer. E eles vão olhar para mim falando: nossa, ela está fazendo o melhor que ela sabe fazer. Isso trará harmonia. O problema em usar muitas máscaras, o problema que a gente tem em ter tantas doenças físicas ou mentais, é porque nós experimentamos o que na psicologia se chama de dissonância cognitiva. Eu tenho um live, vocês colocam aí no YouTube, sobre esse tópico, dissonância cognitiva. E dissonância cognitiva é o quê? É aquele sentimento de desconforto entre algo que você faz e algo que você sabe que deveria ser feito. Por exemplo, se você fuma e, na verdade, na realidade, você sabe que fumar te mata. E quando você coloca esse sentimento, quando você experimenta essa dissonância de eu fumo, mas estou me matando, geralmente você vai ter uns recursos, né, de escape, você vai ter desculpas, você vai ter, mas eu não vou entrar no tópico aqui. Mas essa dissonância nos causa muitas doenças. E essa dissonância de quem eu sou e quem eu coloco que eu sou também cria desconfortos que vai gerar várias doenças mentais, principalmente, porque eu não sou realmente quem eu estou fazendo essa máscara toda. E isso eu perco tempo, porque aí eu paro de realmente procurar quem eu sou de verdade. Eu vou falar para vocês que muitas pessoas decidem, às vezes, não ter Facebook, Instagram, tudo isso. Aí as pessoas, às vezes, falam: eu não quero me envolver naquilo. Mas, na realidade, muitas das vezes é porque elas têm um medo de se colocarem a críticas, ou se alguém pode ver um fiozinho de quem realmente elas são. Porque quando você se expõe a críticas também. E muitas pessoas, às vezes, resolvem fazer coisas já, né? Assim, tudo na linha, para não deixar nenhuma sombra de dúvida de que elas são, na verdade, quem realmente não são. E quando você fala, no minuto que você faz uma coisa aqui agora, nós estamos fazendo algo live, ao vivo. Então, se eu falo uma bobagem, eu posso voltar depois e pedir desculpa e falar que estava errado. Mas eu estou me expondo, certo? Porque vão ter pessoas que não vão concordar ou falar que eu sou uma grande boba. Mas não tem problema, porque se eu olho e falo, eu estou fazendo o melhor que eu sei fazer, com a intenção de beneficiar alguns, eu sei quem eu sou nesse momento. Eu sei que eu não sou uma conhecedora, eu sou apenas uma pessoa que está expondo algumas coisinhas que aprendeu, né? Então, eu não preciso de ir para o contra-ataque e muito menos para a defesa, porque em nenhum momento eu falei que eu sou uma expert, que eu sou uma sabichona dos assuntos da psicologia. Não.
Então, isso me traz conforto. Agora, no minuto que eu já chego me denominando, me titulando de a doutora das doutoras, isso me traz uma pressão muito grande. Porque aí eu vou ter que estar sempre na defesa. Aí eu tenho que fechar tudo, né? Porque e se alguém me faz uma pergunta que eu não sei responder? Vocês estão entendendo que quanto mais honestos nós somos conosco, menos conflitos nós vamos ter. Eu prefiro sempre dizer, mesmo que eu saiba de um assunto, que eu sei menos do que realmente. Sabe por quê? Porque se eu dou uma resposta inteligente, a pessoa se surpreende, porque ela achou que eu não sabia. Mas se eu me coloco como sendo a conhecedora daquele assunto, e uma pessoa me faz a básica pergunta, e eu não sei responder, imagina a máscara que eu vou ter que colocar, as desculpas que eu vou ter que dar, né? Então é mais fácil a gente ficar um pouquinho mais humilde, chegar um pouquinho mais para trás, para não ter aquela pressão de ser quem não é. E nós somos todos pessoas ali no processo do conhecimento. Né? É muito perigoso. Eu sempre fico com medo das pessoas que sempre se denominam experts. Experts quer dizer, como é que é, pessoal? Coloca alguém aí como é que é a tradução experts em português, por favor, para mim, porque não está vindo na cabeça aqui em português. Aqueles experts que a gente até contrata para uma corte, para um caso judicial. Como é que fala, hein? Experts, não sei. É esperto, mas não tem nada a ver né, com a tradução. Mas então, resumindo o caso, nós já estamos chegando no fim do live. Quem eu sou é justamente o meu histórico. Todas as Déboras que eu já fui, não só nessa vida, mas em outras também, aqui está o produto. Então, se eu falo assim, nossa, será que eu sou uma pessoa assim, assim, assim? Procure as suas tendências, né? Isso já vai dizer quem eu já fui no passado. Agora, encontrando o meu eu todos os dias, querendo saber quem eu estou sendo, se eu estou melhorando, como a gente falou no começo, vai lá na pergunta 919 lá do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, né, da doutrina da doutrina do espiritismo. A gente vai olhar ali nessa pergunta, por quê? É óbvio, se eu vou fazer o live, né, eu vou trazer um pouco da espiritualidade de que eu não entendo, porque eu estou tentando entender, mas daquilo que eu faço parte. Então eu gosto de trazer, porque Santo Agostinho vai falar, conheça a ti mesmo. Procure no fim do dia examinar tudo que você já fez. Tem alguém que tem alguma coisa que pode estar contra você? Você fez alguma coisa contra, vamos colocar, pecaminosa contra, né, Deus, contra os outros? O que você fez no seu dia? Isso dá material para você estudar quem você está sendo. Quando eu deixo todas as máscaras cair, ali está a minha essência. Então, por que eu falei do Facebook, desse medo das críticas? Porque quando eu sou a mesma pessoa, quando a Débora do Facebook é a mesma Débora que está no centro espírita que ela frequenta, quando a Débora do centro espírita ou da igreja ou o que for, é a mesma Débora que está lá dançando pagode na festinha do irmão dela. Quando você vê a Débora e ela é a mesma em todas as situações, ela está sendo quem ela realmente é. Quanto menos máscara nós usamos, mais essência nós vamos mostrar. Esta realmente sou eu, estou aprendendo a ser eu. Aí vocês vão falar, mas você veste a mesma coisa que você vai vestir na roda de samba lá no... Não, isso são etiquetas sociais. Isso quer dizer bom senso. Numa festa, é claro que eu vou cantar alto, vou dançar, eu adoro dançar. Agora, eu não vou chegar lá na igreja sambando com uma sainha, né? Então, isso já é questão de etiquetas. Agora, se tiver um grupo de um coral lindo na igreja, vou cantar do mesmo jeito, vou cantar alto, vou bater palma. Entenderam a questão? Eu não preciso colocar uma máscara da Débora séria e falar, não, eu não posso sorrir porque estou dentro de uma igreja. Isso eu estou sendo o mais longe de quem eu sou. Ah, porque eu não quero que ninguém me veja como uma pessoa engraçada, uma pessoa que tem um senso de humor, porque aqui é um lugar de seriedade. As pessoas confundem sério com seriedade.
Sério, você pode ser uma pessoa muito humorada, você pode ser uma pessoa alegre, sorridente e séria. Cara fechada não tem nada a ver com seriedade, muito menos com conhecimento. Nós confundimos isso. Mas quem realmente se conhece não precisa preocupar com isso, certo? Então, vamos parar de nos resguardar de ser quem nós somos em todos os lugares, porque isso gera falsidade. Isso você começa a não encontrar quem você é, porque você está mais preocupado em vestir uma roupa do momento, ao invés de examinar o que você está fazendo correto ou não e transformar na sua melhor versão. Eu sou a Débora 4.5, 6.7, 10.x. Eu tenho que preocupar com qual a minha melhor versão. Ah, a pessoa falou experiente. Eu não sei se é essa palavra, mas seria duas pessoas assim que sabem, aqueles grandes conhecedores de um assunto, né? Experts. Essa era a palavra que eu queria antes. Mas vamos pensar. Quando a gente tem todo o conhecimento em uma coisa, porque a gente está voltando aqui um pouquinho no assunto, vamos ver um júri, né? Uma corte, quando tem dois advogados e eles trazem uma pessoa que sabe tudo sobre aquele assunto, mas aí os dois vão debater. Então é óbvio que se um está falando contra o outro e os dois são experts, que ninguém na verdade é expert de nada, porque senão não haveria nada oposto. Então nós estamos no processo de conhecimento. A gente vai ver aqui quantas vezes nós queremos impor as nossas ideias de quem é sábio. Eu acho que essa é uma palavra, dois sábios no assunto, né? Então, ninguém é sábio. Quando a gente desiste, quando a gente realmente fala, eu não preciso aparecer, não preciso que me chamem disso, daquilo, que me dão aqueles cumprimentos, aquela coisa toda. Ai, isso traz um alívio, porque aí eu vou entender realmente, pronto, eu sou essa pessoa que eu sou. Eu estou melhorando a cada minuto. Não é pra gente sentar e falar, eu sou assim, pronto, acabou. Não, isso é ignorância. Isso é falta de querer melhorar. Mas quando eu entendo e eu falo, eu não vou me comparar. Eu estou sendo a melhor versão de quem eu sei ser, e eu estou chegando lá na frente e também trazendo meus amigos juntos? Porque sabe aquele ladrão, aquele presidente, aquele manipulador? Todos são seus irmãos, todos. E todos nós estaremos sentados juntos um dia, comendo, rindo, numa mesa fértil, farta, estaremos todos irmãos. Então a gente não precisa de ficar com tanta picuinha de quem aquela pessoa é, de quem não é. Preocupe-se com quem você é. Lembra da frase, então, no começo que eu falei? É mais perigoso, né? Eu perguntei, ser um manipulador ou um manipulado, um que seja facilmente manipulado? Minha resposta, e isso vocês podem concordar ou não, é que é mais perigoso ser uma pessoa que é facilmente manipulada, manipulável. Por quê? No mundo, nós vamos ver, e a gente pode até dizer, né, que já houve alguns manipuladores grandes, mas o problema não foram eles. O problema foram as massas de pessoas que foram facilmente manipuláveis. Porque eu só consigo manipular alguém se essa pessoa não se conhece. Ou, obviamente, se ela se conhece e escolhe ir para um caminho mau, né? Agora, quando a pessoa está em cima do muro, eu posso manejar ela, eu posso manipular ela para qualquer lado. Então, quando eu me conheço, quando eu sei que eu não estou à venda, igual eu falei, quando eu conheço quem eu sou, não corro perigo de ser manipulada. Vocês estão vendo? Agora, um manipulador, ele só vai ter poder sobre quem é manipulável. Por isso que no mundo, alguns manipuladores, ditadores, né, os fascistas, eles manipulavam as massas das pessoas que menos se conheciam, aquelas mais frágeis. Mas quando você batia com uma pessoa que tinha peito, tupete, para dizer, não, eu não estou à venda, minha opinião, minha consciência, eu não concordo com você. Aí batia de frente. Aí era uma resistência.
E é claro que essas pessoas geralmente eram assassinadas, mortas, né? Mas iam até em paz. Vamos lembrar dos calabouços na época de Jesus, na época em que iam para o Colosseu, cristãos que eram levados para ser abocanhados pelos os leões, para ser mortos em espetáculos no Coliseu, e eles iam cantando, eles iam alegremente. Sabe por quê? Porque eles se conheciam, eles sabiam quem eram, que eram filho de Deus, que eram cristãos e que nada aconteceriam com eles, a não ser um leão, um bicho, uma morte corporal, mas eles sabiam que Jesus era muito mais do que isso. Por isso que eles não tinham medo, porque eles sabiam quem eram. Então vamos pensar nos nossos conceitos e nas coisas que eu quero ser, quem eu sou. E não me importa quem o meu vizinho é. Vamos deixar essas bobagens de lado. Porque enquanto eu estou perdendo tempo preocupada com quem é meu vizinho, com quem é o fulano, ciclano, beltrano, eu esqueço de preocupar com quem eu sou. Pessoal, muito obrigada.